É uma dor muito alta o problema de gestão, só que não é uma dor suficiente para ele pagar para resolver. Eu não gosto de exagero, eu sou partidário de uma coisa mais simples. Hoje, tão importante quanto falar sim para o paciente é saber falar não. Você tem profissional bom e ético, seja em um lugar, Sim. seja em outro, seja numa especialidade, seja em outra. E eu acho que isso talvez seja o mais importante, né? Estamos aqui em mais um episódio Fora da Agenda. Boa noite, Saito, como você tá? Tudo bem, Caio? Tranquilo, feliz por estar aqui para mais um episódio. E hoje, Temos um participação convidado especial, né? exemplar, uma celebridade, uma pessoa muito querida. E difícil de achar ele aqui nesse lugar para fazer isso com a gente, né, Caio? E antes dele aparecer, é um cara, um grande amigo. Assim que a gente chamou ele para participar, 3 horas atrás, ele topou. Então é um prazer ele estar aqui com a gente. Tá falando do meu amigo, Luiz Avelar, médico, cirurgião plástico. Bem-vindo, Luiz. Seja Muito obrigado. Bate-papo. Luiz. É uma honra para mim estar aqui com vocês hoje, para esse bate-papo de uma forma mais informal, para a gente discutir o que vocês quiserem. Uma honra. A honra é toda nossa, a gente está muito contente que você está aqui também. Você é um profissional extremamente respeitado, Obrigado. então tenho certeza que essa conversa vai ser muito boa. Ouvi história, o Luiz é mineiro, vai ter muita história para contar. Isso tem mesmo. Então, Vamos ouvir tudo que tem fora da agenda. Maravilha. Vamos começar então? Vamos. Acho que seria legal contar um pouquinho da jornada dele, né? Pra gente Fala um pouco, conhecer Luiz, um assim, pouquinho. da sua trajetória, porque falei que você é cirurgião plástico, trabalhava muito fazendo a reconstrução de mama, e hoje o Luiz é talvez um dos maiores speakers que a gente tem no mundo global, Com da certeza. parte de estética injetável, né? Que Não, honra. sem modéstia, né, Luiz? Mas é verdade, de tantas palestras que você faz no Brasil, fora do Brasil, no mundo inteiro. Nos principais congressos internacionais. Então, conta um pouco da trajetória de como você saiu da plástica e está nessa situação, nesse momento hoje. É interessante isso aí, né? Porque, na verdade, eu, como bom mineiro, eu fui comendo pelas beiradas, né? Muito Eu fui bom. começando aos pouquinhos. Não, na verdade, meu foco sempre foi cirurgia plástica, desde o início. E passado alguns anos depois da plástica, eu tive um acidente, eu quebrei meu pé, e foi quando eu senti necessidade de ter um emprego fixo. Foi quando eu fiz um concurso público também e eu comecei a trabalhar como médico legista, né, trabalhando no IML, e dentro do IML eu fui para a área de antropologia. Olha A aí. antropologia é aquela área que faz as identificações dos corpos quando não tem uma possibilidade de identificação imediata, visual. Então, a gente tem que estudar muito o processo de envelhecimento craniano, o processo de envelhecimento estrutural, para entender, para eu tentar afunilar a identificação daqueles corpos e tentar fazer o reconhecimento. Então, com isso, eu comecei a estudar muito o envelhecimento facial, o envelhecimento craniano e tudo mais. E foi quando me bateu a ideia, dentro do IML, eu trabalhava uma vez por semana, o restante era na plástica, de combinar as duas especialidades. E aí eu comecei a ver assim, o que o IML pode me trazer dentro da cirurgia plástica. Muito doido, né? Uma coisa dessa. Curioso. Né? Curioso. O que a antropologia poderia me ajudar? E aí eu pude ver, eu comecei a coletar casos de crânio, e acabou que a gente publicou um trabalho, isso aí já tem mais de 10 anos, sobre o envelhecimento das estruturas faciais, como que a gente envelhece realmente, não a pele, mas a estrutura, o osso, Sim. os ligamentos e tudo mais, e nós levantamos em torno de mais de 700 casos. Uau. Só que eu não podia imaginar nunca e onde o trabalho que tinha mais casos publicados era do Museu do Cairo, no Egito, com 100 e poucos. Olha aí. Incrível. Então foi o maior estudo já feito. De levantamento craniano sobre E envelhecimento. foi mais ou menos nessa época que começou a mudar a visão da anatomia. E a gente trabalha hoje com a anatomia do envelhecimento facial, é muito diferente do que a gente estudou
na faculdade, né, Luiz? Eu acho que de 10 anos, talvez, para cá, a gente começou a mudar muito a forma de entender a anatomia e esse processo de envelhecimento. Exatamente. Então, esse seu trabalho bate com o início dessa transformação da compreensão da anatomia, né? Como é que as coisas vão se encaixando? Porque, por outro lado, então, quer dizer, era a antropologia e a cirurgia plástica. Por outro lado, como eu sempre gostei de trabalhar também com injetáveis, eu comecei bem devagar, nunca tive a intenção de me tornar um speaker, nunca, na minha vida inteira, eu nunca tive. Um representante comercial, ele me convidou, eu sou eternamente grata a ele, para me tornar um speaker. E aí eu comecei fazendo uma aulinha aqui, uma aulinha ali, tal. Você não começou já fazendo aula no palco principal do... Isso é mais comum. Olha, Você fez workshop? Eu fiz e eu rodei esse Brasil, mas eu ia para cada quebrada, pegava carro lá no Mato Grosso, ia para cada cidade, mas assim... com muito prazer, né? Mas isso é uma das coisas que a gente vê, né? A gente até falou já do processo de formação dos speakers e tal. A gente vê que hoje, né, todos os grandes nomes já passaram por isso, né? Não adianta, faz parte, né? Você tem que roer osso, você tem que ter quilômetro rodado, né, Caio? Exato. A experiência vem daí, né? E o seu poder de adaptação à necessidade, ela vem dessa experiência. Então, a gente precisa passar por isso. Então, paralelo a isso que eu citei, ainda tinha essa história de ser speaker. Mas eu fui devagar, eu pegava os workshops que sobravam naquela ocasião, e aos poucos que eu fui crescendo e tal, bem devagar, isso aí demorou muito tempo e tal. Quando eu publiquei esse processo de envelhecimento, foi a primeira vez onde no mundo que existe um antropologista e um cirurgião plástico. Não existe, né? Então, a gente começou a unir essas duas e eu comecei a ser chamado aqui no Brasil e fora do Brasil. Para falar do processo de envelhecimento. Para falar do processo de envelhecimento. Então, eu fui chamado as primeiras vezes para falar disso, fora do Brasil. Olha que legal. Primeiro lugar uma publicação, né, extremamente robusta, um brasileiro ganha relevância fora, né, e é uma das coisas que a gente sempre fala, né, a importância das publicações, né, fazer ciência de verdade, fazer estudos concretos, isso projeta, né, e aí temos um exemplo muito bom. Isso daí foi exatamente o que aconteceu comigo. Foi depois da publicação, eu comecei a ser reconhecido por esse trabalho e o pessoal começou a me chamar. E no início, o primeiro lugar no mundo que eu fui foi na Austrália para falar disso daí, desse trabalho. E eu fui morrendo de medo. Sabia de nada, morrendo de medo como é que ia ser o inglês, falar né? Não sou nativo na língua e tal, tudo, mas a receptividade foi maravilhosa. E aí as coisas foram acontecendo. A partir daí, foi chamando, e até hoje eu falo da antropologia, inclusive, no curso de anatomia, né? No curso. Nós temos o curso de anatomia juntos, eu e o Saito, né? E a doutora Alessandra Haddad. Alessandra, minha sócia, que é uma querida, uma irmã que eu tenho, e já mais de 20 e tantas edições desse curso de anatomia. Mas o que acontece é o seguinte, a gente começou a ser chamado aos poucos, e, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo hoje, vim para um grande congresso que está tendo aqui em São Paulo, e um dos assuntos que eles me pediram, entre outros, foi para falar da longevidade estrutural da face. Olha aí. Então, quer dizer, um assunto relacionado à antropologia. Que já está avançando, né? Agora já não é mais o problema do envelhecimento, mas da longevidade estrutural, né? A gente está começando a mudar agora a forma de pensar os tratamentos de longo prazo e como isso vai ser. Muito legal, mas né? Eu acho que esse é um ponto interessante que a gente pode quebrar aqui, fazer um paralelo, né? Eu vou ser bem simplista, mas quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, a gente falava de tratar suco, né? Exatamente. E aí isso, né? E era como se fosse o tratamento mais premium que existia, era tratar os sucos, né? Sucos e rugas. E a gente começou a ver esse movimento e começar a tratar a estrutura por conta da perda óssea, compartimentos de gordura, né? E aí, hoje a gente já fala da longevidade. Então, é um tema legal. Às vezes vocês podem até comentar sobre essa... Estendendo a sua pergunta, né, Caio?
falando agora da longevidade do processo, ou as mudanças que vão acontecendo durante a vida, do processo de envelhecimento, sem dúvida nenhuma, existem particularidades étnicas, muitas das coisas que você viu junto com a antropologia. E agora pensando nessas particularidades e nessas viagens todas que hoje você faz pelo mundo, Luiz, é completamente diferente você tratar um latino, tratar um asiático, tratar uma pessoa do Oriente Médio. Além das diferentes características étnicas, como é que é a parte do conceito de beleza? Como que você vê hoje essa distribuição global? O que está acontecendo no mundo, Luiz? Isso é uma das coisas que mais me chama a atenção. Eu sou apaixonado por esse assunto, porque é quando entra o aspecto cultural, né? E a gente observa que, além das características étnicas, tem a cultura por trás daquilo. E a gente vê que a necessidade, por exemplo, de uma latino-americana, né, de uma pessoa latino-americana, é absolutamente distinta, por exemplo, de uma mulher no Oriente Médio. Deixa eu estender a pergunta. Você acha que o desejo de uma paciente de traços orientais que mora no Brasil é diferente do desejo de uma paciente oriental que mora na Ásia? Entendeu a minha pergunta? Entendi. Uma japonesa brasileira, ela quer outro tipo de beleza do que uma japonesa do Japão? Eu acho que sim. Isso é diferente, é difícil de responder. É muito difícil de responder, mas aí é que entra para o médico a primeira pergunta que a gente deve fazer. Você quer mudar os seus traços étnicos, mantendo aquela raiz cultural que a etnia te traz, ou você quer, por exemplo, igual você está citando a asiática, uma ocidentalização das suas características, desses seus traços? Então, para mim, isso é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. E eu já tive pacientes, por surpresa minha, que quiseram manter as características primárias. E isso, para mim, é fundamental. Isso deve ser super complicado para você resolver, às vezes, em viagem, em evento, que você vai tratar ao vivo, um paciente que você não conhece, não sabe, pedem para você tratar, você está entrando com a cabeça do Luiz Avelar, injetor do Brasil, para tratar alguém e às vezes você não teve tempo de conversar, entendeu? O que ela queria, né? Saito, eu posso te contar uma história aqui? Claro. A primeira vez que eu tratei um paciente asiático não foi aqui no Brasil. Eu fui convidado para ir para um evento, foi em Taiwan, uma ilha entre o Japão e a China, por ali. E como eu era o convidado internacional desse congresso, eles me convidaram para fazer uma injeção ao vivo. Beleza, eu aceitei, fui, entre outras coisas, tinha essa injeção. E eu pedia para eles para mandar a foto dos pacientes, para ver qual que era, para eu já ir com tudo estudado. Como sempre acontece, né? Eles entregam tudo no prazo, né? Deveria ser. E nada deles mandarem as fotos e tal. Para mim era uma dificuldade para arrumar modelo, alguma coisa nesse sentido. Até que um dia eu liguei para eles e disse: olha, realmente eu preciso dessas fotos para me organizar. Porque eu não sabia as características da paciente. Aí eles viraram para mim e falaram assim: Luiz, vai ser uma surpresa para você. Eu disse, ai, meu Deus. Aí eu falei assim, como é que é isso? Aí eles falaram assim, olha, nós vamos te chamar no palco, você não vai ver a sua modelo, nós vamos ter um sorteio. Isso tudo sem combinar com você. Zero. É muita roubada, né? É uma roubada, exatamente. Eu subi no palco, fiquei virado pro auditório, as modelos entraram, ficaram por trás de mim, éramos 3 injetores. Como eu era o internacional, eles falaram que eu ia ser o primeiro a injetar. Então elas ficavam lá atrás, sem a gente ver, cada uma com um número. E aí a gente sorteava um número, eu sorteei, por exemplo, número 3. Eu olhava para trás e via quem que era a minha paciente, já levava para fazer uma avaliação facial rapidíssima e começava a injeção. E eu não tinha ideia de como era o padrão de beleza daquela região e como que era a cultura de um tratamento. Por sorte minha, e nessas horas que a gente vê, né, que nada como ter bons amigos, um dos injetores era um conhecido meu, e ele era de lá.
Era não, é de lá. E eu virei para ele e falei assim, olha, pelo amor de Deus, eu não tenho ideia de como que faz. Aí, eu tive o meu sorteio, logo depois ele teve o dele e um terceiro, e nós fomos caminhando para a sala de injeção, mas eu iria ser o primeiro. E ele virou para mim, assim, na ida, tipo assim, 2 minutos até lá, ele virou para mim e falou assim, têmpora, pré-auricular e queixo. Têmpora, pré-auricular e queixo. Têmpora, pré-auricular e queixo. Têmpora, pré-auricular e queixo. Na hora que chegou lá, eu fui seguindo. Têmpora, pré-auricular e queixo. E ele me salvou. Ele me salvou. Por quê? Porque aí entra a sua pergunta. Entra exatamente os padrões, não só étnicos, mas também os culturais. Eu fiz o tratamento baseado só nessas 3 palavras que ele me falou. Sei. Fiz, bacana e tudo mais, deu tudo certinho, lindo, maravilhoso e tudo mais. Depois do tratamento, onde nós 3 injetamos, ele virou para mim e falou assim, olha, aqui na Ásia, nós não temos curvas. Uma mulher tida como bonita não é aquela mulher tipo padrão ocidentalizado que tem aquele top model look, que tem as curvas que vocês procuram, por exemplo, aqui no Brasil. Aqui o padrão de beleza é o padrão morango. Eu falei, como assim? Observa a forma de um morango. Ela é curva, mas ela não tem sombras. Então, ela só é côncava, né? Ela só é convexa. Ela só é convexa. Então, ela tem a fronte mais alargada, ela tem que ter uma sombra, ela desce reto, faz a curvinha do queixo, que deve ser projetado. Bem afunilada, né? Então, pensa num formato morango. Entendi. E depois eu comecei a entender isso. E depois eu comecei a reparar que realmente isso faz muito sentido. E as mulheres mais bonitas para eles são essas padrão morango. Olha aí. Então foi um grande aprendizado. E se você fosse tratar ela sem a dica de têmpora... Eu ia fazer tudo errado. ia fazer um ótimo. Ia fazer pensando num padrão de beleza diferente. É o padrão que eu estou acostumado. Sim. Então, provavelmente eu iria errar, mesmo sabendo que as orientais elas têm uma alar mais projetada, essa região um pouco mais alargada, mas eu acho que eu iria errar. Talvez a paciente não ficasse tão satisfeita quanto ela ficou. Com certeza não. E você vê alguma outra característica assim, muito diferente hoje, você comentou da Ásia, pensando nos outros lugares que você está dando aula, mas tá vendo? Por exemplo, Oriente Médio. Oriente Médio, além de existir, no meu ponto de vista, e com muito respeito a cada uma das culturas, acho que existe um certo exagero. Então, eu já injetei bastante em Dubai, em alguns outros países na Arábia Saudita. E, de novo, a parte sociocultural é diferente, né? Total. Porque não é uma discussão ou pedido de opinião do médico, né? É uma demanda muito mais exigente, né? Você chegou exatamente no ponto que eu vi lá. Eu lembro que essa mulher ela queria terço médio e lábio. Só que na hora que eu vi o terço médio, era aquele terço médio já exagerado. Ela já tinha muito procedimento. E eu fiz o que eu achava que deve, e o lábio eu fiz no meu padrão de beleza, dentro do que eu acho bonito culturalmente falando, baseado aqui no Brasil. Tem o exagero. Eu não gosto de exagero. Eu sou partidário de uma coisa mais simples. Eu prefiro uma coisa para menos. E aí eu fiz aquilo que eu achava bonito e ela não gostou. Ela ficou danada da vida com o resultado. Mas ela trouxe esse questionamento? Falou... Na mesma hora. Ela se olhou no espelho, ela já falou que queria mais. Aí eu fiz mais um pouco. No dia seguinte, ela nos ligou reclamando de que ela queria mais.
E aí eu também pude entender que realmente eu tenho que me adaptar à necessidade cultural daquela região. Então não é baseado naquilo que eu acho No só, seu padrão. Né? mas eu E você preciso... trabalha com esses pacientes como para entender para ter esse alinhamento de expectativa antes de você fazer? Você pede foto para ela, para entender o que ela está buscando, o que seria o lábio bonito ou ideal para ela, assim, para você ter uma ideia. Porque a gente tem o nosso padrão, né? E ele está na nossa cabeça. Ela fala que é lábio. Para mim, tá aqui a imagem do que é o lábio. Mas eu preciso entender o que está na cabeça dela, né, Luiz? Eu não tenho muito hábito de pedir a foto, não, É. sabe? Mas na conversa, a gente já começa a ter uma certa noção. Agora, à medida que eu fui trabalhando com esse tipo de perfil de paciente, eu comecei a entender um pouco mais a realidade de cada lugar. E aí, nessa situação, eu vi que o padrão é ter um pouco de exagero, Uhum. né? É ter um pouco a mais de lábio, assim, no meu ponto de vista, um pouco artificial. E ou eu faço aquilo ou eu não posso tratar Entendi. nessa região. Então, eu tenho que achar esse meio termo. Mas, normalmente, elas falam. Elas falam o que elas querem. E quando... Na hora. Posso trazer um tema polêmico? Claro. Como que vocês fazem no consultório de vocês? Se o padrão foge e isso acontece, é um exagero ou não é? Como vocês lidam com isso? Eu vou isso? dar a minha Isso, perspectiva, depois a gente ouve o Luiz. Eu acredito que conforme a gente vai ficando um pouco mais velho, Sim. isso fica mais fácil. Tá. Por algumas razões. O consultório vai se construindo e se solidificando com pacientes mais parecidos com você. Perfeito. Eles te buscam porque eles sabem que o resultado que você oferece é aquele. Então, quando a gente é mais velho, ou mais maduro, não mais experiente, primeiro, os pacientes buscam porque eles sabem o tipo de resultado que você oferece. Segundo, fica mais fácil para a gente falar que não é isso que eu posso oferecer. Não concordo, eu acho que talvez eu não seja a melhor pessoa para oferecer esse tipo de resultado que você está buscando. Eu acho que quando a gente está falando do nosso consultório, na nossa particularidade clínica aqui, eu acho que fica mais fácil. Quando você está viajando a trabalho, aí é muito mais difícil, porque é pontual. É verdade. Né? É verdade. Não sei se o Luiz compartilha, mas eu vejo assim, cara. Sim. Não, eu compartilho muito isso daí. Eu acho que o paciente, ele toma um pouco a cara do médico que ele escolheu. Sim. Então, existe uma certa... Ele confia e acaba aceitando os tratamentos, né? Posso convidar uma outra convidada? Claro que sim. Que eu acho que pode ajudar a gente aqui nesse bate-papo. Uma pessoa que trabalha comigo no consultório há muito tempo. E ela pode dar um pouco dessa perspectiva também sobre... E ela ouve muito o que os pacientes falam. Já ouviu muito o que os pacientes falam, ela ouve o que os pacientes falam. E se isso é de fato uma coisa que acontece, se os pacientes vão ficando mais parecidos com você, se o seu público vai ficando um pouco mais... Ou será que eles saem reclamando? Poxa, eu queria mais. Ou reclamam pra ela, né? Será, né? Entra aqui. Vem pra cá, Carol. Carol Kitsis. Legal. Legal tá aqui. Bem-vinda, namorada. Bem-vinda. Melhor ainda. Isso é bom. Obrigada. Conta pra O gente. que você acha dessa pergunta? Eu acho que o paciente, ele procura o médico de acordo com o perfil. Ele se conecta muito com o médico de acordo com o perfil, mesmo, sim. Muito difícil chegar no nosso consultório uma paciente que queira algo muito exagerado. Não se conecta com ele. E isso vai mudando ao longo... Isso foi mudando ao longo do tempo, assim, até porque o posicionamento dele foi mudando ao longo do tempo. Então, hoje, apesar de ser cirurgião plástico, de fazer cirurgia plástica, se a gente for ver o consultório, a gente tem 70% injetável e 30% cirurgia plástica. Uhum. Então, ele vai, com certeza, se E é conectando engraçado, com... você também tem mais gente que trabalha com você no consultório, né, Luiz? Lá no nosso, nós somos em 5 plásticos e mais uma dermato. Pô, mas não é muito plástico junto, concorrendo com os clientes? Não é. Cada um Nunca tem foi, o seu, né? seu Nunca público. foi. Cada cirurgião plástico tem o seu público.
E a gente vai ficando mais velho, a gente percebe que o público é diferente. É verdade. O perfil dos pacientes é diferente. O Nossa, paciente isso eu vejo senta na recepção, você consegue completamente. saber. De quem que é. De quem que é. É. E lá são 5, né? Muito diferentes. Né? E é impressionante mesmo isso. Mas aí, Carol, uma pergunta que eu quero te fazer. Você acha que um médico ele tem que se adaptar ao tipo de necessidade do paciente? Por exemplo, é muito comum a gente ver a necessidade de um rapport, né, do médico para tentar se adaptar ao paciente. Você acha que ele tem que fazer isso ou instintivamente ele tem que manter o padrão que ele considera o ideal e aí o próprio paciente chega de acordo com aquele padrão? Eu acho que como estratégia, pensando aqui do lado Pergunta de difícil. gestão Pergunta estratégica, difícil. eu acho que a gente tem que direcionar com quem é que você quer falar, Sim. né? Aquele que quem fala para todo mundo não fala para ninguém, então você se posiciona para você atrair o seu público. E quando chega no seu consultório uma pessoa que não tem, que não necessariamente é aquele perfil de paciente com o qual você se comunica, é claro que a gente tem que escutar, mas eu concordo com o que vocês estavam falando, que hoje, tão importante quanto falar sim para o paciente é saber falar não, né? Verdade. Porque o especialista ali, quem entende o que vai ficar bom, o que está na margem de segurança, são vocês médicos. Então, eu acho que cabe o bom senso, a prudência e a ética de... Não, isso eu não faço. Entendo que você goste, mas não dá para fazer. É difícil, mas vocês já podem. Um exemplo claro disso é o tratamento labial, né? Por exemplo. E eu vejo, pelo menos assim, nesse tempo de experiência, né, que a gente vai tomando, existem 3 tipos de pacientes para o tratamento labial. Aquele que quer o resultado onde ninguém note que aquela mulher fez um tratamento, ela quer fazer o tratamento, né? aquele invisível, Uhum. aquele lábio que ela quer ser um pouco mais visual, um pouco mais provocativo, mas também tem aquelas outras que querem um pouco mais de exagero, aquela que quer chocar, né? Eu, particularmente, eu não sei se é certo ou errado e tal, tudo, eu vou até o 2º grau. Mas a partir do momento que eu passo a ser uma coisa que eu não considero uma coisa aceitável, eu tento frear. Eu acho que é por aí, né? O 3º grau é o que a gente chama de lábio de salsicha. É. Nós, mulheres, quando a gente percebe em outras mulheres. E trazendo esse ponto cultural, provavelmente em outras culturas, né, em outros locais, isso acontece pelo dia a dia. Talvez, né, as mulheres que usam, é burca que fala, né, querem destacar algum ponto. Mas é Será que engraçado, não? eu acho que o Luiz tem muita experiência de tratar as pacientes lá do Oriente Médio, né? E mesmo as pacientes que estão cobertas, elas querem esse tipo de Exagero. tratamento. É exatamente o Deve ser contrário. interessante conversar, né? Muitas vezes elas estão só com o olho exposto, um pedaço do rosto exposto, Exato. mas em casa elas querem mostrar o resultado. Olha que legal. E uma coisa que existe muito lá são encontros de mulheres dentro de casa, não fora, Sim, mas dentro sim. de casa, onde elas tiram as burcas e aí que isso toma um valor especial para elas. E elas sentem necessidade de mostrar esse tipo de Aí, tratamento. uma pergunta para Carol. Você acha que as mulheres fazem os tratamentos ou a cirurgia plástica para mostrar para as amigas? Com certeza. Não é pro marido. É pras amigas. Enganou o tempo inteiro. Eu sinto muito, mas é pras amigas, né? É também, vai. É também. também. É. Pro marido também. Meu marido é. Aceitou. Tá Pro fora. marido Não, é nada, assim. Eu acho que, bom, vou falar por mim, eu gosto muito de me sentir bem, bonita, por mim. E claro que o elogio, quando vem de uma outra pessoa, uma mulher, traz aquela vaidade diferente. Não existe o interesse sexual, né? Então eu tô encantando, tô agradando, de certa forma... E outros homens você não recebe elogio nenhum. Né? Não, só do meu marido. Então tá bom. Ainda bem. Só para deixar registrado. Só para deixar registrado, né? Se eu recebo, eu nem percebo. Muito bom, muito bom. Mas
E de outros lugares? A gente falou da Ásia, falamos Europa. da Europa já são minimalistas. totalmente minimalistas. Você acha, não só minimalistas, mas você acha menos do que o... Porque você pode ser minimalista e ter resultados fantásticos. Você acha que lá eles fazem menos do que deveriam? Você acha que eles poderiam buscar mais? Aí É quase deixar de lado a vaidade. Aí entra o meu próprio aspecto cultural. Porque eu tô aqui no Brasil, sou daqui, sou mineiro, onde a gente dá muito valor para a estética, né? O Brasil ele é conhecido no mundo inteiro pelos tratamentos estéticos que a gente faz, sejam cirúrgicos ou não. Sim, verdade. Lá não. Então a gente também tem que entender o aspecto cultural deles, que eles têm talvez até uma forma mais evoluída, não sei, né, de pensar, não sei, de que a estética não tem o valor que a gente dá aqui no Brasil. Então, muitas vezes, lá, quando se faz um tratamento, é sobretudo para se manter uma qualidade de pele, mas sem uma restauração. Ou sem a preocupação dessa restauração, é isso? Exatamente. E sem querer agradar ninguém. Então, aí, talvez, entre aquele aspecto cultural que eu me basto. Eu entendo, eu aceito os meus sinais de envelhecimento. Então, muitas vezes, se a gente começar a entender isso daí, a gente vê que é uma coisa até mais simplista do que a gente. Sim. Eu indicaria muito tratamento, mas isso é o que eu vejo. Que deve dar vezes, aquela... Dá. Deixa eu tratar aqui também. A mão coça. A mão coça. Mas... E hoje você vê onde é mais feito os tratamentos, onde se faz mais, onde se busca mais. É Brasil? Primeiro lugar, Estados Unidos, com certeza. Eu acho que lá é o país, mercado, é o maior mercado do mundo. Em segundo lugar, era Brasil. Agora está, assim, bem nivelado Brasil e China. China, eu diria a mesma coisa. China está tomando uma proporção exagerada. Mas em número absoluto. Não. Eu digo China em número absoluto de quantidade que está sendo feita. Mas em ml por paciente, em cuidado de paciente por paciente, você acha que a China está fazendo mais já do que Brasil? Eu acho que aí entra lá um aspecto cultural, sobretudo de geração. A geração mais antiga, né, a mais madura, vamos falar assim, não. Aí eu concordo plenamente. Mas a geração nova, ela está vindo com a força total. Ela é meio que um aspecto, culturalmente, elas já começam a dar valor para isso. E aí, na cultura, outra vez, a gente vê que eles não trabalham, os médicos de lá, não trabalham como a gente trabalha aqui. Lá, o que existe são verdadeiras indústrias. Sim. De clínicas, então são clínicas assim gigantescas, eu visitei algumas assim de 7 andares, só de estética. E é volume. É volume, e o médico, ele é um injetor. Tá. Então, existem os profissionais que fazem a avaliação do paciente, que não é feita pelo médico, e eles selecionam com essas pacientes, são pessoas extremamente treinadas, o que cada uma vai fazer. Então, assim, é um business, a gestão é absolutamente diferente do que a gente tem aqui. E isso é por uma questão de modelo, porque o injetor é muito caro para gastar o tempo conversando com o paciente, ou você acha que eu não sei como que tudo começou, eu não sei. Mas, assim, existem indústrias, investidores, donos das clínicas que já têm esses profissionais de estética para fazer essas avaliações. Uma vez eles determinando com o paciente o que cada um necessita e até mesmo a quantidade que cada um vai fazer, aí sim eles encaminham para o médico. Então, quer dizer, culturalmente é completamente diferente da gente. Inverso do que a gente tem aqui. Eu não sei se você teve a oportunidade de discutir com alguém de lá sobre o risco de complicação. Quando você tem uma terceirização da avaliação, da indicação, da quantidade de produto, e o cara lá, o médico, vira simplesmente um executor do processo, se ele tiver uma complicação, e aí não precisa nem ser uma complicação grave, vascular, nada disso, mas se ele tiver nódulo, se ele tiver uma inflamação, se ele tiver
Como é que funciona a relação comercial e a relação do médico com esse paciente? Essa clínica, ela tem que dar toda a assistência ao paciente. Tá. Então, o médico entra, mas entram também esses profissionais para poder ajudar. Então, assim, ela tem a responsabilidade social de dar o suporte que o paciente precisa. Agora, então, estatisticamente falando, as regiões onde mais se tem complicações. Olha aí. Talvez pela falta do assessment do médico, você acha? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Se a gente pensar nos dois modelos, o que a gente tem hoje, de modelo que a gente tem aqui no Brasil, e um pouco desse modelo que está começando a chegar, né, de, como é que chama esse? Triagem, né? Esse avaliador estético, tem um nome, né, esse avaliador estético. Beauty... Advisor, Beauty Advisor, né? Já ouvi isso também, a pessoa chega, é avaliada por um Beauty Advisor e aí recebe o plano de tratamento para fazer com o médico. Será que a gente está caminhando para isso aqui no Brasil? Essa Mas facilitação da indicação. as clínicas que fazem isso, elas vêm para suprir alguma deficiência do médico de convencimento, de técnica de venda, e também para não tomar tempo do injetor nesse processo, né? E aí eu vejo isso, por conta de um modelo de negócio para ser mais eficiente e aumentar lucro. Eu vejo isso assim, aí, não sei se é o modelo adotado. Mas lá. aí a entrada do Beauty Advisor, dessa pessoa, do facilitador comercial, ele entra depois da consulta médica. Antes. Lá é antes. Não, então, lá eu entendi que é antes, mas aqui no Brasil... Já vi antes. Antes? Sim. Triagem, indicação, entra só para fazer injeção. Então você entra num processo de produção que ganha escala e eficiência, porque o advisor ele não vai ganhar a mesma coisa que o injetor. Sim. Então eu tenho às vezes até 2 ou 3 advisors para um injetor. Então isso ganha volume. Mas você acha que isso facilita o comercial e não prejudica a relação? Então depende do público, né? Talvez o profissional que vá na sua clínica ele queira te ouvir. Uhum. Mas lá você talvez, assim, enquanto você trata um paciente, ele trata 3, né? Acho que não é a questão de o que é melhor ou pior, são modelos de negócio eu não estou perguntando né? melhor ou pior, mas eu estou perguntando mais arriscado ou menos arriscado. Isso Deve ser mais arriscado. Isso não leva... Mais arriscado. Mais arriscado. Deve ser mais arriscado. O que o Avelar falou. Aumenta o número de complicações. O ano passado, assim, só para ilustrar isso que a gente está falando, eu estive na China para fazer o lançamento de um produto, de um bioestimulador lá. Uhum. Coisa que a gente já tem aqui no Brasil há muitos anos. Foi o lançamento lá. Foram 2 lançamentos distintos. Um só para médico, onde eu tive que levar só ciência, e outro para esses Beauty Advisors. Que é mais comercial. Que era só comercial. Qual que é a formação deles? Eu acho que eu não sou capaz de te falar assim com exatidão, mas eu acho que são... alguém da área da saúde? Eu não sei se eles têm biomédicos lá, mas são pessoas que foram treinados como esteticistas para tomar frente a essas indicações. Mas eu não sei te falar. E aí você vai falar pela empresa para educar esses formadores de plano de tratamento, é isso? Exatamente. Porque é um modelo de negócio que funciona. Vocês que já estiveram assim na empresa, aí pode ser polêmico. Como que vocês enxergam isso? Como empresa, se existe um mercado, se a gente está abrindo oportunidade para essas pessoas ocuparem um espaço maior, como é que fica esse treinamento, assim? Como que é para vocês em relação a concordar ou não, ou se sentir confortável com isso ou não? Como é que vocês vão lidar com isso, lidam com isso? Porque são 3 pessoas que estão muito na área médica, mas que é uma realidade de, hoje, outros profissionais aí entrando. Como que é para vocês, assim? É muito tranquilo, assim. Eu não tenho conflito de interesse sobre isso. Quando eu estava trabalhando na indústria, a decisão não é da indústria. Não é. Não é da indústria. Tem leis, colegiados, né? Autarquias, leis que definem quem faz ou quem não faz. Exato. A empresa é obrigada a vender quem está autorizado a fazer. Estando autorizada a fazer, a indústria precisa vender. Se a indústria precisa vender, ela precisa treinar. Exato. Se ela não treinar, você queima o produto. Então, precisa treinar. Perfeito. Então, sem conflito, ok?
Agora, como médico, como especialista, como cirurgião plástico, eu sou dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem as leis da sociedade e os regulamentos da sociedade que não me permitem treinar outras especialidades, até outras especialidades médicas, a respeito de técnicas que são exclusivas dessa área. Então, eu não posso fazer porque eu estou dentro da sociedade. E é isso, assim, para mim é bem tranquilo. Claro, né? Então, essa é a minha visão de dentro da indústria, quando eu estava trabalhando na indústria. Eu não sei se o Luiz tem outra visão, porque ele, apesar de falar para a indústria, ele não era funcionário da indústria, né? Então, não sei se você pensa um pouco diferente disso. Eu concordo plenamente, porque existe uma lei que rege tudo isso. Então, nós temos que estar dentro dessa lei. Agora, entra aqui os padrões de gestões, né? Então, por exemplo, aqui nós ainda estamos habituados com um médico, dono da sua clínica, dentro do seu consultório, de repente a clínica ela se torna um pouquinho maior e tudo mais. Mas como que você vê, Carol, a possibilidade dessas indústrias de clínicas estarem chegando? Porque o que eu já vejo, por exemplo, em alguns países, tipo Estados Unidos, Canadá, é que um pool de investidores começaram a comprar várias clínicas e aí o médico passa a ser trabalhador, o executor, né? O executor. Como, essa realidade está muito distante da gente aqui? De jeito nenhum. Não? De jeito nenhum. Eu vejo, inclusive tenho clientes, no plural, que têm uma clínica que não são médicos, são empresários que têm clínica e que colocam profissionais para trabalhar. E não necessariamente só médicos. O que eu vejo que acontece geralmente nesse ambiente? Um conflito muito grande, né? Porque como que eu, médico, vou ter uma agenda aberta num espaço onde um não médico pode fazer a mesma coisa que eu? Então, vejo chegando e vejo um conflito que vão precisar de muitas regras de governança para isso funcionar. Mas que, sem dúvida, isso vai ser... Porque o injetor vai... Mas eu acho que tem um ponto importante a ser falado, assim, independente da especialidade, de quem está injetando ou não. Você tem profissional bom e ético, seja em um lugar, seja em outro, seja numa especialidade, seja em outra. Eu acho que isso talvez seja o mais importante, né? Porque... Claro. Picareta você tem... Em todo lugar. Em todo lugar. Em todo lugar. Dentro da nossa especialidade, dentro da nossa sociedade, em qualquer lugar. E eu acho que você tem que tentar trabalhar com as pessoas que são boas. E tem pessoas que são muito boas também em outras especialidades. Que dá para aprender muita coisa, né, Luiz? Eu acho que a gente isso, né? pertence a uma geração que nós não vamos encarar esse tipo de problema. Mas o que eu vejo é que com essa enormidade, essa quantidade de faculdades de medicina, colocando no mercado tanto médico assim, eu me preocupo um pouco com o que eu vou deixar para os meus filhos. Ou seja, será que eles vão ter esse mesmo padrão de gestão que nós temos hoje? Eu acredito que não. Não, eu também não acredito nisso. A gente comentou assim. um pouco, né? Hoje já é difícil, né? Essa parte da gestão, ainda mais para o de como vai ser o consultório do futuro, né? Será que o médico vai ter consultório no futuro? Ou ele vai ser funcionário de um hospital, funcionário de uma rede? Carol, eu aproveitando a oportunidade de estar aqui com você, eu também quero aprender com você. Nossa! mas assim, o que você acha? Qual que é o padrão? Ficou mais caro agora minha consultoria. Mas qual... Pede pras amigas. Mas qual que é o padrão habitual de uma gestão de uma clínica atualmente? Ainda é assim? Um médico que é o dono dessa clínica, que começa a ter mais funcionários médicos e vai crescendo aos poucos, ou você acha que muito em breve isso modifica completamente? Hoje, padrão ainda é. O que eu vejo é... Ainda é médico, secretária? Não, ainda é médico, dono de clínica, que está lá fazendo a própria gestão num modelo mais tradicional, sem pensar muito em gestão. Com esse mercado crescendo do jeito que está crescendo, com as coisas mudando um pouquinho, exemplo, outros profissionais vindo muitas vezes na frente do médico para decidir o que o médico vai fazer, vai mudar.
né? Eu não acho que as coisas vão ficar do jeito que estão. Também não acho que seja sustentável, pensando em business mesmo, que seja interessante essa quantidade de clínicas gigantescas com muita gente trabalhando dentro. Porque não fecha o número. Quando eu coloco no papel, quando eu vou fazer número mesmo, não é só o faturamento. A lucratividade ali não fecha. Olha que interessante. É raro. Tá bom, não vou falar raro, mas é difícil ter clínicas muito grandes com um faturamento, uma lucratividade muito grande. Eu vejo muito o contrário. Clínicas menores, menos médicos, mas com uma lucratividade maior do que essas clínicas muito grandes. Olha um faturamento menor e uma lucratividade maior. Que dá a sensação que quanto maior uma clínica, ou então um maior número de clínicas a pessoa tem, maior sucesso para aquela pessoa. Mas será que não é por falha de gestão? Já que a gente tem uma deficiência enorme de gestão nesse segmento, eles querem crescer achando que vão multiplicar o que eles ganham. E aí a falha de gestão evidencia, porque você não gerencia mais você e uma secretária. Você não gerencia mais, 10 pacientes por dia. Você passa a gerenciar você, a secretária, mais vários funcionários, vários pacientes. Eu vejo talvez isso acontecendo uma falha de gestão, não? Tem a falha de gestão, tem sim, mas se a gente for pensar hoje no Brasil para você ter um consultório, não um consultório, mas uma empresa, né, o consultório é uma empresa, Sim. Com muitos funcionários, o custo disso Aumenta é muito grande. E aí associa com a falta dessa habilidade de gestão, a chance de você ter do negócio não crescer, não prosperar, não dar o lucro que deveria dar, é maior, né? Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, de falhas de gestão. Quais são as principais falhas que você vê hoje, Carol, sobretudo para aquele médico pequeno que está começando agora? Qual o conselho que você daria para um médico que está querendo expandir atualmente? Olha para o número. Vai entender seu número. Primeira coisa, entende quanto você custa. Vai precificar direitinho, vai entender sua operação para você entender que passo que você pode dar. E eu acho que é muito básico ainda. Eu acho que existe uma questão de mindset ainda, principalmente, e eu quero trazer um outro aspecto depois. Eu fiz uma pesquisa para mais de 300 profissionais de saúde, em maioria médicos. E aí eu perguntava, qual é a dor que você tem, né? Mensura para mim de 1 a 10 a dor que você tem em relação aos problemas de gestão. Assim, 90% era de 7 para cima. Aí eu coloquei uma segunda pergunta, qual é a urgência que você tem de pagar para resolver essa dor? De 3 para baixo. Olha só. Então eles... Então não olha pro número e faz alguma coisa. Olha pro número e faz alguma coisa. Só deu o diagnóstico, mas não tratou. Exato. Então é uma dor muito alta o problema de gestão. Só que não é uma dor suficiente para ele pagar para resolver ou resolvê-la. Então isso é um ponto. E a gente... Porque se você se engana, né, Caio, eu acho que aí entra essa questão de faturamento e lucratividade. Porque olha o número, eu tô olhando meu faturamento, né? Tô ganhando muito, mas tô desperdiçando dinheiro, só que tô ganhando muito. E aí fica pro mês que vem, aí essa me explicou por que muitas vezes tem gente com milhões de problemas básicos aos mais complexos na clínica, mas não resolvem. Mas o problema não aumentaria? Aumentaria, mas mesmo assim ele não continua querendo resolver. Mas dá para empurrar para o mês que vem, dá para empurrar para o próximo. Isso que às vezes a gente vê, eu principalmente na indústria, vocês todos, às vezes um profissional jovem, com 28 anos, semana passada, faturando milhões, porque se dedicou ao quê? A gestão do seu consultório. E aí um profissional que já está há vários anos, que nunca olhou para a gestão, que nunca quis se dedicar, não faturando isso. Aí você fala, o que está acontecendo? Será que é mente brilhante? Será que ele injeta melhor? E não é. Simplesmente ele se dedicou à gestão. Eu fiz uma palestra faz umas 4 semanas. Coisas muito básicas. E coloquei lá um QR Code. Quem quer planilha de precificação?
80% da plateia pediu a planilha de precificação. Como eu sei, pelo QR Code deu para mensurar. Planilha de precificação, para saber o quanto que eu estou ganhando de margem num procedimento. Então, você vê. Quanto que é a margem saudável? O que a gente gostaria, deseja, 30. O que eu vejo, 20. 25. E como que você divide esse faturamento? O que é a margem e o que são os outros 70%, 80%? Então, o que a gente tem que pensar, né? Mão de obra direta, imposto, custo de cartão, custo Produto. fixo, custo de material. Isso. Tudo isso é o que vai envolver Então, sua precificação. Resumindo, então se chega alguém, um amigo seu que quer fazer um tratamento, e você faz o tratamento de graça e não Só cobra cobrando nada, produto, você tá pagando pro seu amigo você tá dando fazer. presente para ele, né? Você tá pagando pro seu amigo fazer. Isso Porque acontece não é só bastante. O produto, né? É só Então. a hora, sala, imposto, tudo. Não, sem cobrar a minha hora, né? Mas tem a hora de sala, tem imposto, tem cartão, Você tem os seus custos tem de clínica, de né? água, de luz, né? Mas um lado bom, né? Trazendo notícias boas, assim. Eu vejo que existem hoje muitos cursos de gestão para médico. E se a gente fosse pegar isso a 8... Inclusive o apoio que a indústria dá pro médico, né? Tem áreas definidas na indústria só para cuidar de business, né? Há 8, 10 anos, E ajudam demais. não tinha. Hoje a gente tem. Acabei de fazer gravação para uma grande faculdade de medicina para curso de gestão para médicos estudantes. Olha que bacana, hein? Outra coisa que eu percebo, e eu acho que tem reflexo, eu acho que ainda vai demorar para mudar. Eu dei algumas aulas para residentes, né, ou recém-formados. E aí você pergunta, né, levanta a mão quem tem um plano após a formação. Geralmente são 2 ou 3 que levantam a mão. Pouquíssimos. Então, o que você espera? Que isso já comece a mudar, mas eu acho que vai demorar demais ainda. Olha, faz mais de 20 anos que eu sou formado e infelizmente não acho que isso mudou. Você caça algumas pessoas que têm uma visão um pouquinho diferente, que têm um objetivo, assim, né? A gente tem alguns exemplos que chamam a atenção e aí você olha assim, chama a atenção o tanto que o cara tá focado naquilo, que ele quer fazer o negócio desenrolar. Mas a grande maioria... Não. Vai ter bastante trabalho, Carol. Eu tenho. Eu falo, ainda bem que não, porque eu tô aqui pra isso, né? Então... Pois é, mas por outro lado, também tem uma outra questão que, assim, na nossa geração, a gente não era muito preparada. A faculdade de medicina nem se tocava no assunto de gestão. Sim. Era como se fosse meio que proibitivo para o médico entrar para essa área financeira. Sim. Fala contra, né? O sacerdócio, né? Ganhar dinheiro, médico. né? Gente, isso é tão enraizado, tão enraizado. É verdade, é mesmo. Eu vejo isso nos meus colegas, em mim mesmo. E a ponto de que, como eu fui viajando bastante, tal, eu fui delegando a gestão da minha clínica. E coincidiu, a Carol sabe bem disso, que a minha filha começa a entrar para essa área. Ela é dermatologista, então ela começa a entrar e ela, desde o início, antes dela se formar, ela começa a fazer curso de gestão. Olha aí. Já percebeu que é uma necessidade disso. Então, quer dizer, essa geração mais nova, ela sabe dessa necessidade. Então, eu acho que a gente tem que... incentivou? Eu pedi, pelo amor de Deus. Tô velho demais pra aprender isso. Alguém precisa me ajudar, pelo né? amor de Deus. Olha aí, é um incentivo, né? Mas isso é importante, porque você já passou por várias dificuldades de gestão, certamente, enxerga de uma outra forma e quer que ela comece diferente. Caio, e dá banho na gente. Sabe? Dá banho. Ela já tem começa uma habilidade, patamar, né? Claro. Tendo um suporte da Carol, por exemplo, por trás, fazendo isso tudo, se preocupando com esse lado que é tão importante, a mentalidade, daí você falar que um cliente, né, com 28 anos está ganhando aí milhões, ao passo que um de 50 anos de idade está se esforçando para conseguir, para se manter. Então, é por causa disso, é uma mente que é completamente aberta a esse lado de gestão. Muito bom. Uma outra boa notícia é que com
as ferramentas de inteligência artificial, tá mais fácil de fazer gestão. Mas isso é assunto para um outro momento. Boa, Carol. Boa. Já fez o gancho, né? Eu acho que é um horizonte sem volta, né? Mas é interessante. Eu lembro de visitar uma clínica profissional extremamente bem formada, com fellow nos Estados Unidos, tudo. Aí eu perguntei, legal, vamos olhar sua lista de pacientes? Ah, não, é ficha. Né? Olha só. Vamos, deixa eu pegar no armário a caixa. Exato, mas mudou completamente. Ainda bem que os prontuários eletrônicos dominaram, mas a inteligência artificial, nesse caso, conseguiria segmentar e fazer todas as soluções. Eu acho que é um ótimo tema. Muito bem. Muito bacana. Batemos a nossa hora. Pô, é sempre um prazer. Eu nem vi passar. Muito rápido. Que gostoso o teu O Luiz né? precisa, na próxima visita, vir de novo pra gente conseguir A gente vai conversar. entrevistar o site, né? Tem muita conversa ainda que ficou pra gente terminar, ainda nem começou aqui. Esse cara tem tanta história para contar que eu queria sentar para entrevistá-lo, É isso. para captar dele um pouquinho dessa experiência que ele O site tem é sensacional. nessa área de... Muito obrigado. Luiz, de verdade, muito obrigado pela disponibilidade. Eu sei que não é fácil viajar, tá fora de casa, Vai dar o tempo inteiro trabalhando, mas foi um prazer ouvir O prazer você foi aqui. meu. demais. Muito Delícia obrigado. participar Fica com você. combinado. A próxima vez eu tô aqui com vocês outra vez. Combinado. Fechado. De Obrigado. host. Obrigado, Caio. Obrigada. Obrigado. Fábio, Até o Caio, próximo Luiz. Fora da Agenda aí. É isso.